mais uma vez, sem falsa modéstia, o nosso quebra-cabeças antecipadamente constituído, quando a gente dizia já há algum tempo que a Alemanha, principalmente a Alemanha, mas a Alemanha e a França, antes do conflito material com a Ucrânia, tinham muitas reservas em relação a esse conflito com a Rússia, em razão de seus acordos na área de gás, na área de petróleo. E hoje nós somos surpreendidos com uma notícia bombástica veiculada pelo jornal italiano Corriere della Sera, e que parece que tem bastante conteúdo, bastante subsídio em relação a tudo que a gente conseguiu apurar com as nossas fontes militares, diplomáticas, no mundo empresarial, aqui e no exterior. As coisas parecem fazer muito sentido e parece que nós estamos no encadeamento certo. A notícia principal é a perspectiva, são alguns pontos a serem remarcados, mas é a perspectiva de que a Grã-Bretanha esteja, depois do Brexit, encetando um processo de uma nova União Europeia. E uma nova União Europeia que, dessa feita, contaria com uma composição muito alinhada com a questão política do liberalismo que vem de Londres. Esse é um ponto inconteste, é um ponto fundamental dentro dessa construção que precisa ser remarcado. Seria um modelo de comunidade europeia, essa que o Boris Johnson tem em mente, que incluiria, além da Grã-Bretanha, naturalmente, como líder, não só da organização, mas a grande potência militar, a Ucrânia, a Polônia, os 3 países bálticos, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, e a Turquia. Que, se nós olharmos para o mapa, numa dimensão de uma análise mais de caráter geográfico, acaba contextualizando praticamente um cerco à Rússia. Agora, com a recente entrada de Suécia e Finlândia, potencial entrada de Suécia e Finlândia, que já está em processo burocrático na OTAN, nós teríamos aí um cerco absoluto em relação à Rússia, no que diz respeito às suas saídas, tanto para o Mar Negro como também em direção ao continente europeu. Então, esta aliança que está sendo estruturada pelo Boris Johnson, conforme nós antecipamos, mostra uma forte fissura na atual Constituição da União Europeia. Essa análise, primordialmente, nós lançamos algumas ideias no Twitter, lançamos muita coisa já no Telegram, mas é uma análise que você está ouvindo com exclusividade ou com prioridade para o Brasil nesse momento, essa matéria que foi veiculada na edição de hoje do jornal italiano Corriere della Sera. A edição do jornal Corriere della Sera diz que essa situação ela começou a tomar contornos de maior possibilidade ou viabilidade com a visita do primeiro-ministro Boris Johnson a Kiev. Aquela visita que, inclusive, gerou muitas imagens para a televisão do Boris e do Zelensky passeando pelas ruas da capital ucraniana. Essas conversas teriam começado a criar contornos mais detalhados e mais urgentes a partir daí, e os relatos de fontes diplomáticas citados pelo Corriere della Sera dão conta que o Johnson teria proposto uma aliança do que ele chama de estados zelosos de sua soberania nacional, liberais e determinados à máxima intransigência com relação ao presidente russo Vladimir Putin e, de um modo geral, à Federação Russa. Então, o objetivo do Boris Johnson seria criar um antagonismo fortíssimo em relação à Rússia, coisa que ele não está conseguindo, mesmo, claro, estão fora da União Europeia, mas estão na OTAN. E ele não está conseguindo, porque há profundas resistências de não apenas Hungria, mas do eixo Alemanha-França, do eixo franco-germânico, que quem acompanha o canal há mais tempo sabe que nós estamos citando como um espaço potencial de dissonância, de divergência dentro da OTAN e da própria União Europeia, desde antes do início do conflito. As visitas do Macron e do Scholz a Moscou não deixam dúvida em relação a isso, do ponto de vista prático. A ideia do Johnson seria criar uma aliança europeia, uma nova União Europeia, uma segunda União Europeia, que fosse bastante polarizada, bastante radicalizada em relação às concessões possíveis para Moscou. A ideia seria de criar uma aliança contra Moscou com o prisma da máxima intransigência. Máxima intransigência.
e que teria, na cabeça dessa aliança militar, a garantia do que seria o guarda-chuva nuclear de Londres. A análise do Corriere della Sera diz que o governo de Kiev, que o governo Zelensky, não teria dado ainda uma posição definitiva para o governo da Grã-Bretanha. Porém, você tem aí a elite, os oligarcas ucranianos, convencidos de que o poder na Alemanha e na França não querem esta confrontação absoluta com o presidente Vladimir Putin. E aí eles atribuem os atrasos nas sanções, as poucas armas que eles julgam que Alemanha e França estariam enviando, os poucos esforços políticos, diplomáticos e de construção de consensos oriundos tanto de Paris como de Berlim, o que justificaria a possibilidade da construção dessa aliança. Porém, segundo também o jornal Corriere della Sera, o Zelensky aguarda a cúpula europeia que será realizada no dia 23 de junho, quando os líderes dos 27 países serão chamados a decidir se reconhecem à Ucrânia o status de candidato para iniciar formalmente as negociações de adesão à União Europeia. A União Europeia é uma coisa, a OTAN é outra. No entanto, não é certo que a decisão de 23 de junho, continua o Corriere della Sera, seja a que a Ucrânia espera, até porque já existem protestos da Albânia, da Macedônia do Norte, que aguardam o status de candidato, estão na fila e não tiveram ainda observados os seus handicaps, os seus requisitos para que fossem ou não admitidos. Então, eles se incomodam muito com a ideia que a Ucrânia poderia furar a fila. Há outra hipótese, segundo a qual negociadores destes países, principalmente da França e da Alemanha, criariam óbices para a entrada célere da Ucrânia na União Europeia. Nesse caso, o Zelensky consideraria a possibilidade de uma pactuação, de um pacto com o governo de Londres mais rápido. É muito sério isso, gente. No mesmo dia que outros jornais europeus da mesma linha estão dizendo que a Marinha Britânica estaria disposta a enviar navios junto com as marinhas dos países bálticos, junto com outras marinhas dos países mais ligados aos seus conceitos, para o porto de Odessa na tentativa de retirar grãos do território ucraniano, o que seria uma ação extremamente arriscada e de potencial confrontação com a Rússia. Talvez mais grave até que o no-fly zone que foi cogitado. Até mais grave. Tá? Agora, quero dizer uma coisa para vocês. O Johnson, claro que ele procura também um certificado de bônus, sob o ponto de vista político, tá? Sob o ponto de vista político, não tenho dúvida. Mas a ideia, depois do Brexit, é que Londres tenta, de alguma forma, perturbar o equilíbrio no continente, perturbando a Alemanha, principalmente, e a França, sua rival histórica de tantas e tantas e tantas disputas e guerras aí nos últimos séculos. Está revelada a fissura na União Europeia. Por via de consequência, está revelada a fissura na OTAN. O grande ponto aí que o Johnson estaria instando o Zelensky seria a partir da ideia de que a Polônia, sozinha, teria dado muito mais do que a Alemanha, França e Itália juntas. E que a França e a Alemanha, segundo essa conclusão, estariam muito próximas de Moscou e de Pequim. Então, estamos dando com exclusividade para o Brasil a análise em primeira mão de uma revelação do jornal de extensa matéria, de uma colocação que nós fazemos aqui há algum tempo, que há fissuras na União Europeia, que há fissuras na OTAN, que há fissuras em relação aos interesses dos países, que a Alemanha e a França se aproximaram demais, eu disse nas lives de ontem, se aproximaram demais de Moscou e de Pequim em um caminho praticamente sem volta. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, o mundo anglófono, tenta convencer tanto a Alemanha como a França, como a Hungria do Orbán, como a Croácia, que é essencial que outras fontes de recursos energéticos sejam buscadas, que outras parcerias sejam perseguidas, mas a quantidade de CDs chineses, por exemplo, na região da Toscana, na Itália, na região norte da Itália, de um modo geral, pode desmentir essa situação. Agora, eu quero dizer uma situação absolutamente clara
no que diz respeito à tentativa da promoção de antagonismos dentro da Aliança Atlântica e dentro da União Europeia. Muito provavelmente, nesses dias, nesses momentos, nessas horas, estejam sendo negociadas situações que conformem uma nova realidade geopolítica do mundo nos próximos anos, talvez nos próximos séculos. A Grã-Bretanha me parece fazer absolutamente tudo o que esteja ao seu alcance para criar uma nova União